Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre os mentirosos. Aqui em Apocalipse 21, verso 8, está escrito assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis, aos homicidas e aos fornicários, aos feiticeiros e às idólatras e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O profeta William Branham fala que ele preferiria ficar do lado de um bêbado do que do lado de um mentiroso. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Uma pessoa que mente ali já não é a pessoa, ali já é o demônio. Então, quando se fala em mentira, então muitas pessoas vão falar assim: Abraão, como é que fica? Aqui em Gênesis 12, o verso 10, Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e descia Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Sara era uma mulher muito bonita. E será que quando os egípcios te virem, dirá: Esta mulher é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Então, aquele homem ali, o Abimeleque, aqui tem uma parte que fala do egípcios e tem uma parte que fala do Abimeleque. Quando ele via que a mulher era muito bonita, ele apanhava a mulher para ele, matava o marido da mulher e ficava com uma mulher para ele. E aqui Abraão disse: Olha, vamos falar que você é minha irmã, para que ele não me mate e tome a ti. E quando perguntaram, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, falou: ela é muito bonita. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela. Por que Abraão falou desse jeito? Por amor dela. Realmente, Abraão era irmão dela. Só que ele era irmão de parte de pai. A mãe dela era outra, mas os pais eram o mesmo. Então, Abraão falou isso daqui para livrá-la, porque aquele homem iria matar Abraão e iria ficar com Sara. Veja o propósito. E fez bem a Abraão por amor dela. Veja, Abraão fez bem por amor a ela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, que o faraó deu para ele, e servas e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abraão. O nome dela ainda não tinha sido mudado. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizestes? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Porque dissestes: É minha irmã, de maneira que houverem tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos teus varões a seu respeito, e acompanharam-no, ele e a sua mulher, e tudo que tinha. Então aqui foi para fazer um salvamento ali de vida dele, como dela também. E isso aqui não é como muitos crentes que pula para cima, fica
agitado dentro da igreja para falar que tem o Espírito Santo. Isso é uma mentira. A pessoa pular para cima para dizer que tem o Espírito Santo e levar uma vida de qualquer maneira. Então, essa pessoa não vai entrar no céu. A Bíblia é muito clara. Mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aqui em Gênesis 27, onde fala de Jacó e Esaú, onde Esaú vende um prato de lentilha, ele troca um prato de lentilha a troco da primogenitura. E Jacó, ele faz um guisado para seu pai, e o seu pai pensa que ele é Esaú. Ele coloca alguma coisa no braço, pelo nos braços, e fala que é Esaú. Ele recebe a bênção no lugar de Esaú. Jacó recebe a bênção. Veja para vocês verem a mentira de Jacó. Jacó mentiu com o propósito de receber a bênção de Deus. Então, vejam a diferença do propósito de Jacó. Uma pessoa escreveu uma carta para o pastor perguntando por que Deus amou Jacó e escolheu Esaú, sendo que Esaú tinha muito mais qualidades do que Jacó. E o pastor respondeu: lembra do vale de Jaboque? Jacó lutando com o anjo: Senhor, eu não te largo, eu não te deixo, eu não te largo. O importante, irmãos, é nós não largarmos a palavra de Deus. Isso que é o importante. E Jacó não largou a palavra de Deus. Ele não deixou Deus. Ele tinha um defeito carnal ali da mentira ali, ó, mas era um defeito carnal que tinha como ser perdoado. Muitos pastores pregam que para ter o Espírito Santo tem que se falar em línguas. Mas por que este propósito? Para encher as igrejas, para ele obter o dízimo. Agora veja, isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. Essas pessoas que falam isso não entrarão nos céus. A Bíblia é muito clara. Aqui em segundo a Reis 5, foi quando Naamã vai até Eliseu e ele mergulha 7 vezes no rio Jordão e ele é curado da lepra. E Naamã tenta oferecer dinheiro a Eliseu, tenta oferecer as coisas para Eliseu, e Eliseu recusa. E Naamã vai embora. E Gezi, o moço que acompanhava Eliseu, foi atrás e inventou a mentira. Olha, o meu senhor mandou eu vir aqui, eu quero algo do Senhor. E Naamã dá algo para Gezi. E quando Gezi volta a Eliseu, Eliseu pergunta a Gezi: o que você foi fazer? Você pensa que o meu coração não foi contigo? Agora a praga que estava em Naamã passará para ti. E imediatamente a praga de Naamã passa para Gezi, porque Gezi mentiu. E muitos desses pastores que cobram para fazer orações pelas pessoas receberão esta praga sobre si, esta lepra espiritual. Estão sobre essas pessoas que estão impregnadas em suas almas. Essas pessoas não conseguem se libertar desta praga, dessa lepra espiritual. Aqui em Gênesis 46 foi quando José apresentou o seu pai Jacó, ia apresentar seu pai Jacó para Faraó. E
José aconselhou seu pai Jacó a dizer que eles eram pastores de gado e não pastores de ovelhas, porque Faraó odiava pastores de ovelha. Poderiam matar a Jacó. E Jacó disse: não, Senhor, nós vamos falar a verdade, nós somos pastores de ovelhas. A intenção de José foi boa, de salvar a vida de seu pai. E essa mentirinha aí, essa mentira, não foi uma mentira doutrinária, foi uma mentira perdoável. Foi uma coisa que, para salvar vidas. Aqui foi aquele episódio, aqui em Atos 5, que Ananias e Safira venderam as suas propriedades. Eles venderam as suas propriedades e tinham que passar o dízimo para os apóstolos. E eles não passaram corretamente os dízimos. Eles mentiram, passaram somente uma parte dos dízimos. E Pedro disse para eles: porque mentistes ao Espírito Santo? Tu cairá morto. E caiu morto. E a sua mulher também, Safira, morreu também. Pedro disse: tu também vai morrer. E morreram os dois por causa da mentira. Então, pessoas que mentem para o Espírito Santo, eu tenho um Espírito Santo, e pula, enrola, fala em línguas. Muitas igrejas aí estão fazendo macumba. Que o demônio fala em língua, o demônio pula para cima. Muitos rituais aí são rituais macabros nas igrejas. Mentiras. O que mais se tem na maioria das igrejas, quase todas, é mentira. Então, esses não herdarão o reino dos céus. E aqui em São Mateus 28, quando Jesus ressuscitou, a mentira dos judeus. Então, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizeis, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo, nos o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgando este dito entre os judeus até o dia de hoje. Vejam, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado e ofereceram dinheiro aos soldados para que os soldados não falassem a verdade. E hoje, o que está acontecendo? Novamente, a mesma coisa. São oferecido dinheiro para as pessoas pregarem a mentira. Então, pastores se enriquecendo à custa de mentiras, não querem falar a verdade para o povo, para não perderem membros, para não perder dízimos. São mentirosos, avarentos, presunçosos. Então, o seu fim será o lago de fogo. Aqui, em São João 10:30, está escrito assim, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Aqui em Apocalipse 4, verso 2, está escrito assim, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Irmão, no dia do julgamento, como é que você vai fazer com isso aqui? Vocês que falam que existe 3 deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, aonde tem isso na Bíblia? O Deus Espírito Santo, o Deus Filho, aonde tem 3 pessoas na Bíblia, aonde tem a primeira pessoa na Bíblia,
Aonde tem segunda pessoa? Aonde tem a terceira pessoa? Jesus aqui em Apocalipse fala: eu sou o alfa e o ômega. Aqui João foi arrebatado em espírito. Veja aqui, ó. O que João fala? Uma das maiores testemunhas. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Destra é mão direita. Jesus pôs a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou. Veja aqui, ó. Jesus falando com João. E quem falou eu sou para Moisés lá atrás? O próprio Deus. Como é que é três pessoas? Veja. Não temas, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. E você que fala que tem três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque aquele pastor rico com um relógio de ouro no braço disse: então você se torna mentiroso. Todo homem é mentiroso, diz a Bíblia, e somente Deus, o verdadeiro, e somente a palavra de Deus é verdadeira. Aqui em Romanos 3, no verso 4, está escrito assim, ó: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então, todo homem é mentiroso e somente a Bíblia é verdadeira. Veja, se Abraão mentiu lá atrás, muitos homens, José, que foi próximo à perfeição, queria que seu pai contasse uma mentira, quem dirá o homem de hoje? Então, por isso estou mostrando-vos a Bíblia. É a única coisa que é verdade, é isso aqui, irmãos, ó. É a Bíblia. Mas o resto, todo mentiroso. As pessoas estão deixando as Escrituras para crerem no homem. Isso é idolatria. E você se torna mentiroso se você faz isso. Quem concorda com a mentira está mentindo também. E comete um crime por omissão, um crime espiritual. E o fim será o quê? O lago de fogo. Aqui, ó, em Gálatas 1, verso 8, Paulo disse assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja considerado anatema. Mentira. Paulo falou assim: se nós viemos amanhã e pregar diferente do que eu estou pregando agora, seja mentira, pode ser eu mesmo. Aqui, em São João 8, está escrito assim, ó. Jesus dizendo: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. A verdade o que? A verdade do evangelho. Porque a verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e o pai da mentira. Então esses pastores lhe falam daquilo que lhe é próprio. Daquilo que lhe é próprio. Então, ele não está preocupado com a palavra de Deus, e sim com seus ventres, como diz a Bíblia, com seus dízimos. Eles não estão preocupados com a vida das ovelhas. Eles não estão preocupados nem com a alma deles. Quem dirá com a alma das pessoas, irmãos? Analise as Escrituras, irmão, porque nela conteis palavras de vida eterna. Aqui é os Efésios 4, verso 25 em diante, está escrito assim, ó: pelo que deixai a mentira. A mentira é o evangelho mentiroso.
essas mentiras de pular para cima para ter o Espírito Santo, de falar em línguas, já é mentira. Falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se pode põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar o quê? A mentira, irmãos. As pessoas estão dando lugar ao diabo. Aqui, irmãos, aqui está escrito que as primeiras conversões, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, irmãos, pessoas que acreditam no batismo dos títulos, como é que vão fazer com essa escritura? Essa escritura será lida no dia do julgamento. Essas pessoas não terão desculpa. Aqui, ou Pedro está errado, ou os pastores de hoje estão errados. Será quem é que está errado, irmão? Pedro, que estava do lado de Jesus Cristo, ou os pastores de hoje que falam em três pessoas distintas? Pedro não disse isso. A Bíblia fala que todo homem é mentiroso, somente a Bíblia é verdadeira. A Bíblia está mostrando aqui que jeito que Pedro batizou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Felipe, em Atos 8, Atos 10, batizou o povo em nome de Jesus Cristo. Aqui em Atos 19 também, Paulo batizou o povo em nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos, só existe uma verdade. Ou você crê no homem, ou você crê na Bíblia Sagrada. E todo homem é mentiroso. Se você optar por crer no homem, você já escolheu o diabo. Então não vai restar outra coisa a não ser o lago de fogo. Porque você está crendo na mentira, você está concordando com a doutrina, você está omitindo, você está se envergonhando de Jesus Cristo. A Bíblia fala: aquele que tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele lá também. Vergonha por mostrar a fé diante dos homens. Então as pessoas estão se envergonhando dele por causa de dinheiro, por causa de status, medo de julgamentos dos homens. Ou você vai ser julgado por Deus, ou você vai ser julgado pelos homens. Se você crer na palavra de Deus, você será julgado pelos homens. Os homens te desprezarão, você será odiado por causa disso. Mas naquele dia, o vosso Pai que está no céu sentirá vergonha de todos aqueles que se envergonharam do Evangelho de Jesus Cristo, porque são mentirosos, e os mentirosos não entram no reino dos céus. Paulo achou os tais apóstolos mentirosos, e hoje está cheio de apóstolos mentirosos, pastores mentirosos, bispos mentirosos, quase toda a humanidade mentindo. Esta mentira que não é doutrinária, Jesus morreu na cruz por ela, para perdoar essa mentira de Abraão. Portanto, Abraão, não foi mostrada ali as falhas de Abraão em Hebreus no Novo Testamento, mas a de Balaão foi mostrada sim. Por quê? Porque Balaão foi doutrinário. Doutrina não tem perdão. Pecado doutrinário naquele dia vai ter que se corrigir aqui. É no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Dê o seu like, passe este vídeo aí
para mais pessoas que estejam necessitados de um aprendizado como este. Deus vos abençoe.